Olá pessoal, a gente vai dar continuidade agora ao conteúdo, né, de processamento de texto. A gente está trabalhando com a estruturação desse relatório de estágio. Na última aula a gente trabalhou com as ilustrações, né? Então a gente trabalhou com a estruturação das imagens. Hoje a gente vai trabalhar com os elementos pré-textuais, né, que aí envolve capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento e sumário, tá? Pessoal, então a gente primeiro, né, para fazer esses elementos, a gente vai ter que trabalhar com cabeçalho e rodapé, né, são dois elementos que a gente não trabalhou ainda, e também vai ter que entender como trabalhar com quebra de seção, tá? Então, primeiro, para mim trabalhar com cabeçalho e rodapé, né, por que eu vou ter que trabalhar com ele? Porque essa identidade visual, né, da República Federativa do Brasil e esse texto, eles vão no cabeçalho da página. O local e ano de entrega, eles vão no rodapé, né? Então, se eu clicar duas vezes na margem superior, olha só, eu abro, né, para mim editar o cabeçalho. Se eu clicar duas vezes na margem inferior, eu abro, né, para editar o rodapé. Então eu vou clicar duas vezes na página superior, né, para a gente desenvolver a capa. O primeiro elemento que eu vou inserir é essa imagem. Então eu vou vir aqui em inserir imagem, né, fazer o upload do computador. E vou selecionar a imagem. Vou clicar nela, primeiro que o tamanho, né, eu venho aqui em opções de imagem, o tamanho dela é 1,75 centímetros de altura e largura. Né? E aí, uma coisa que você vai perceber, quando você inseriu essa imagem na primeira página, o que aconteceu? Ele inseriu na segunda, na terceira e assim por diante. Por quê? Por padrão, o cabeçalho ele é igual em todas as páginas, tá? Se a gente quer cabeçalho e rodapé diferente, pessoal, em cada página, né, ou em algumas páginas, eu vou ter que fazer o quê? Trabalhar com seções do meu documento. Então, uma seção é como se eu estivesse trabalhando com um documento separado, né, no mesmo documento. Só para vocês entenderem, é, quando eu trabalho com seção, imagine que essa capa aqui ela esteja numa seção, né? E aqui a minha introdução em outra seção. Então, o que eu fizer aqui, né, não vai influenciar na outra seção. Por exemplo, essa imagem eu posso colocar ela só numa seção e em outra não. Então, quando eu trabalho com quebra de seção, né, com seções no meu documento, eu posso ter tamanho de página diferente, eu posso ter margem diferente, cabeçalho e rodapé diferente, tá? Orientação de página diferente em uma seção, né, e a outra do que a outra seção. Então, a gente possibilita, né, como se a gente estivesse trabalhando um documento separado, mas no mesmo documento. Vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, né? Eu vou selecionar a imagem de novo no cabeçalho, né? Vou tirar o recuo aqui de primeira linha, tá? Vou centralizar essa imagem e eu vou copiar esse texto e vou colar aqui no cabeçalho, né? Lembrando, pessoal, eu vou remover essas linhas em brancos que tem aqui, né? O tamanho da fonte aqui é 10, tá? Ele é alinhamento centralizado e não tem espaçamento entre linhas. E agora eu vou colocar o Colorado do Oeste 2016, tá? Aqui no rodapé. Vou remover também essas linhas em branco, né? Esse aqui é Arial 12 e eu vou centralizar. Pessoal, então a gente colocou, né, os conteúdos do cabeçalho e rodapé, mas vocês percebem que ele aparece em todas as páginas. Então, como que eu faço, né, se eu quero exibir cabeçalho e rodapé aqui em páginas diferentes? Eu poderia marcar essa opção, né, primeira página é diferente. O problema é que a gente não vai trabalhar só com a primeira página, tá? A gente vai precisar colocar cabeçalho e rodapé em mais páginas, então a gente vai trabalhar com quebra de seção. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo, né, lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com esse documento, após o título aqui, ó, eu inseri uma quebra de página, justamente para esse texto e para a próxima página. Então a gente vai deletar essa quebra de página, né? Como é que eu faço isso? Eu pressiono a tecla Delete, né? Eu clico aqui depois do título, pressiono a tecla Delete até ele remover. E a gente vai inserir uma quebra de seção agora. Para quê? Para possibilitar que eu tenha um cabeçalho e rodapé diferente na primeira página, né? Então aqui no menu inserir, a gente tem a opção quebra de seção próxima página, tá, pessoal? Por que próxima página? Porque a gente quer que esse conteúdo, né, da introdução, ele comece em uma nova página. Tá, mas qual que é a diferença, né? O cabeçalho e rodapé ele ainda se repete nas demais páginas. Quando a gente quebra a seção, pessoal, né, eu vou clicar duas vezes no cabeçalho, olha só como é que fica agora. Cabeçalho seção 1, né? E aqui, cabeçalho seção 2. Então, a primeira página é a seção 1, né? Da segunda página em diante, olha só, as demais páginas ficaram a seção 2. O que acontece aqui, pessoal,
Vocês percebem que no cabeçalho da seção 2 a gente tem essa opção vincular ao anterior, né? Ela está marcada, quer dizer que esse cabeçalho está vinculado com esse. Quando um cabeçalho está vinculado com outro, eles serão iguais. Então, se eu quero que esse cabeçalho seja diferente, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar essa opção, olha só, pronto, ele já excluiu o conteúdo aqui, mas ele permanece o conteúdo na primeira página. O cabeçalho é a mesma coisa, né? Eu vou desmarcar a opção de vincular ao anterior, né? A seção anterior. Então, olha só, agora eu tenho o cabeçalho, desculpa, eu tenho o rodapé diferente na primeira página, né? E as demais eu não tenho. Então, em resumo, quando eu quero cabeçalho e rodapé diferente, eu faço a quebra de seção e removo o vínculo entre os cabeçalhos e rodapés, tá, pessoal? E aí um detalhe que falta para a gente verificar nesse cabeçalho e rodapé é o espaçamento aqui entre a margem, né, e o conteúdo, né? Ele tem que ser 3 centímetros superior e 2 centímetros aqui inferior. Então, como que eu faço isso? Vou clicar 2 vezes aqui no cabeçalho, opções, formato do cabeçalho. Então, a gente tem, ó, cabeçalho, né, a partir da parte superior, o espaçamento eu vou colocar 3 e rodapé, centímetros a partir da parte inferior. Vou colocar 2 e somente nessa seção, tá, pessoal? Então, aqui agora a gente está com 3 centímetros e 2 centímetros. O que falta a gente fazer, né, nessa capa? Formatar o título. Então, esse título ele vai ser negrito. E aí, pessoal, a gente vai ter que centralizar ele, né? Como é que eu fiz para esse título ficar mais para baixo? Eu selecionei, né, aqui no espaçamento, tá? Entre linhas, eu vim em espaçamento personalizado e coloquei 200 pontos antes, que é o máximo que ele vai permitir aqui, se eu não me engano, né? Então, esse título ele vai ficar agora no meio da página, como vocês podem ver aqui. Então, essa capa está pronta, tá, pessoal? O que a gente vai agora, né, precisa desenvolver é a folha de rosto. Então, qual que é a diferença da folha de rosto? O rodapé permanece o mesmo, tá, pessoal? Mas o cabeçalho é diferente, né? Vocês vão colocar o nome do autor no cabeçalho. E como que eu faço isso? Primeiro, né, se eu sei que esse cabeçalho é diferente da primeira página e é diferente das demais, eu vou ter que inserir uma quebra de seção para gerar uma página em branco e uma seção separada, tá? Então, aqui no fim, depois do título, eu vou vir novamente em inserir, quebra de seção, próxima página. Olha só, então ele gerou outra seção. Se eu clicar 2 vezes no cabeçalho, aqui tem seção 2, né, e aí minha introdução fica na seção 3. Eu vou desmarcar essa opção, vincular ao anterior, porque aqui eu preciso, tá, colocar o nome do autor. No caso, vocês vão colocar o nome de vocês, tá, pessoal? Então, eu vou remover esse recuo que tem de primeira linha e vou centralizar esse nome. Pronto, então o cabeçalho, né, da minha folha de aprovação está pronto, tá, pessoal? Eu vou copiar o título aqui da minha capa, né, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. Mas o espaçamento dele, pessoal, ele não vai ser esse espaçamento, né, de 200 pontos. Vocês percebem que ele está menor aqui. Então, deixa eu só verificar esse espaçamento. Ó, ele está de 56 pontos antes e depois 85, né? Isso tem lá nas normas. Então, eu vou vir aqui em espaçamento personalizado e vou colocar 56 pontos antes e 85 pontos depois, tá, pessoal? Para ajeitar o espaçamento. E aí a gente precisa colocar esse texto, né, que fala sobre a natureza do trabalho. Eu vou copiar e colar aqui, tá? Mas se a gente tivesse digitado, ele ficaria dessa forma, né? E aí, como que eu vou corrigir agora? Primeiro, o espaçamento entre linhas é simples, ele não é negrito e ele é justificado, tá, pessoal? Então, dessa forma aqui. Vocês percebem que o espaçamento depois está grande, né? O espaçamento depois ele tem que ser de meio centímetro, que é mais ou menos 14 pontos, né? Deixa eu só conferir aqui nas normas para a gente verificar. Ó, meio centímetro, 14 pontos, isso mesmo. Então, eu vou vir aqui no espaçamento, né? Espaçamento personalizado, então o espaçamento antes é 0 e depois 14 pontos. Só que vocês percebem que esse texto ele começa a partir aqui dos 8 centímetros, ele tem um recuo, né, de 8 centímetros à esquerda, tá, pessoal? Então eu vou clicar aqui na régua e mover esse recuo à esquerda até chegar em 8 centímetros. Então olha como é que ele vai ficar agora, tá? Então, já ficou melhor, né? Então a gente termina aqui a folha de rosto, tá, pessoal? Próximo item que a gente precisa criar é a folha de aprovação.
Então, na folha de aprovação, olha só, a gente tem esses elementos, né, a identidade visual do IFRO e o texto, novamente identificando o campus e o curso no cabeçalho. Tá? E aqui o rodapé a gente tem Colorado Oeste 2016. Para a gente fazer isso, como eu sei que essa folha de aprovação ela tem um cabeçalho e rodapé diferente, eu vou precisar de novo inserir outra quebra de seção aqui no final da minha folha de aprovação. Então eu vou clicar no final do texto, inserir quebra de seção próxima página, tá, pessoal? Vou clicar no cabeçalho, eu vou desmarcar a opção vincular ao anterior, né? E vou inserir aquela imagem, tá? Que é a imagem aqui do identidade visual do Instituto. Aqui em opções de imagem, a altura vai ser 1,75 centímetros. Lembrem que eu tenho que remover o recuo de primeira linha, tá? Eu vou precisar centralizar ela e aí inserir o texto aqui, tá, pessoal? Eu vou copiar e colar para ficar mais rápido, né? Pronto. E aí eu preciso fazer a formatação. Então, lembrando que ele é centralizado, ele é Arial 10 e ele não tem espaçamento entre as linhas, dessa forma aqui. Pessoal, o rodapé, eu vou copiar esse rodapé aqui, né? Qual que é a diferença? Eu vou desmarcar a opção de vincular o anterior, tá? A diferença é que agora a gente tem só o ano, Colorado Oeste, o ano, né? Mas ele é centralizado também, eu preciso remover esse recuo de primeira linha, né? Que vai ter em todos os parágrafos. Então, o cabeçalho e rodapé da folha de aprovação, né? Tá pronto. O que a gente vai precisar agora é colocar esses elementos. Primeiro, tá, pessoal, o elemento da folha de aprovação. Então, esse texto aqui, ó, eu vou voltar, né, esse recuo à esquerda aqui em 0, porque lembra que ele estava aqui em 8 centímetros. Centralizado, negrito. Aqui em espaçamento personalizado, 21 pontos antes e 21 pontos depois, tá? Então, opa, coloquei errado ali. Mas ele não quer ficar 21 pontos, deixa eu pressionar a tecla Enter aqui para verificar. Deixa eu só conferir nesse aqui. 42 na verdade e 28, tá? 42 antes, que é o dobro, né? E 28 depois. Pronto, dessa forma aqui. Novamente o título do trabalho, eu vou copiar esse título do trabalho e vou colar aqui, tá, pessoal? Pra gente formatar. E eu preciso arrumar esse espaçamento, vamos verificar qual que é o espaçamento correto aqui. Todos esses elementos, né? O espaçamento depois vai ser 28 pontos, tá? Eu já vou copiar e colá-los aqui, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. E aí, eu vou aplicar a formatação básica aqui para a gente formatar eles. Deixa eu só, pronto, texto normal. Imagine que vocês digitaram e ficou dessa forma, pessoal. Primeiro a gente tem que remover o recuo, né? Eu vou remover aqui na régua o recuo de primeira linha. Eu vou selecionar todo esse conteúdo, eu vou vir em espaçamento personalizado e colocar depois 28 pontos para separar um do outro. Lembrando que o título ele é negrito, né? Então eu preciso colocar ele em negrito. E aí a gente tem que colocar aqui agora o nome do estagiário, né? E o nome do professor orientador. Então eu vou pressionar a tecla Enter, né? Colocar esses dois elementos aqui. E eles são centralizados, tá? Então aqui é só um texto centralizado normal. Eu vou pressionar a tecla Enter, pessoal. E na linha anterior, a gente vai vir inserir, tem a opção linha horizontal, tá? Para fazer aquela linha de assinatura. Vocês percebem que esse parágrafo ele tem um espaçamento muito grande aqui, né? Então a linha ficou separada lá do texto. Eu vou vir em espaço personalizado e colocar antes 0 e depois 0, né? Para ele ficar junto. A mesma coisa aqui. Vou pressionar Enter em cima do professor orientador. Eu vou inserir uma linha horizontal novamente, tá? Selecionar ela aqui em espaço personalizado e vou deixar com 0 centímetros depois. Tem uma linha em branco aqui, ó, que eu vou deletar, né? Uma aqui também. Como é que eu sei que tem uma linha em branco, pessoal? Olha o cursor aqui, né? Deixa eu ver se aqui a gente tem como colocar. Ele não tem para mostrar as marcas de formatação aqui, né? Tudo bem, só que essas linhas elas ficaram grandes, né? A gente percebe que ela vai de uma página a outra. Como é que eu faço para ela ficar menor? Deixa eu remover essa página aqui. Vou colocar espaçamento 0 nessa linha aqui, o nome do professor. Tá.
Pronto. Pressionei a tecla Delete, tá, pessoal? Para ele remover o espaço em branco que tinha. Se vocês perceberam, tinha uma página em branco aqui. Então, só voltando. Eu vou selecionar, né, esse texto. Eu vou vir aqui em formatar, tá? Alinhar e recuar, opções de recuo, e vou colocar um recuo direita e esquerda de 4 centímetros. Então, olha só, quando eu coloco 4 centímetros, né, ele diminui o tamanho dessa linha. Eu posso colocar também espaçamento simples nesse parágrafo da linha, para ele ficar mais junto com o nome, que a gente também tem uma linha em branco, né? Então, dessa forma que a gente faz a folha de aprovação. No próximo vídeo a gente vai verificar como é que faz aqui a dedicatória, tá, o agradecimento e o somar, beleza, pessoal?